Pessoal, vamos a mais uma aula de história. Dessa vez nós vamos falar nossa semana aqui, a semana 4 do PET 2. E o tema é a chegada dos primeiros homens à América. Nós observamos e vimos nos PETs anteriores que onde que surgiu a humanidade foi no continente africano. Então, e como que eles teriam chegado à América? É isso que nós vamos analisar nessa aula. Como que foi a migração daqueles hominídeos para chegar até a América? Ou se eles mesmos nasceram aqui na América, né? Que tem várias teorias a respeito. Então, o tema nosso é a chegada dos primeiros homens à América. Vamos a uma breve apresentação. Na semana anterior, aprendemos que a humanidade surgiu na África. Mas como os seres humanos chegaram até a América? Vamos ver um mapa a seguir para compreender melhor. Pessoal, aqui observe os 5 continentes, né? A América, onde nós estamos, né? O Brasil. O Brasil se encontra na América do Sul. Observe aqui. Nós estamos cercados dos continentes, o Oceano Atlântico, né? E do outro lado o Oceano Índico. Aqui nós temos América do Norte, né? Onde se encontra México, Estados Unidos, Canadá. Aqui nós temos a África, né? Onde que pressupõe, né? Segundo os estudos, que os primeiros homens, os primitivos, teriam surgido aqui no continente africano. E aqui nós temos o continente asiático, a Ásia, e a Europa está bem aqui, pessoal. Aqui não foi colocado a Europa, mas ela está aqui, ok? Aqui é só para retratar mesmo esse deslocamento dos hominídeos para como que eles teriam chegado aqui na América. E aqui a Oceania, né? Então observa, pessoal, que aqui da África, segundo essas algumas teorias, o homem teria surgido aqui, poderia ter deslocado para a Ásia, e da Ásia ele poderia, alguma teoria que ele poderia ter pulado de ilha em ilha até chegar aqui na Oceania, né? Ou então ele poderia ter ido por aqui, encontrado, né? Através do Estreito de Bering. E a partir do momento, uma vez que a Terra é redonda, é uma esfera, esse lado aqui da Ásia vai encontrar com esse aqui. Então ele passaria por aqui e entraria pela América pelo Estreito de Bering, que está logo aqui. Essa é uma teoria, tá? Porque, naturalmente, naquela época, né, nem embarcação eles teriam. Provavelmente migrando ali, caminhando. São os primeiros, né, os primitivos mesmo. Então eles passariam daqui, né, do Estreito de Bering, uma vez falando para vocês que a Terra é redonda, meus amiguinhos. Olha aqui, ó, a Terra é uma esfera. Uma vez que ela é esfera, esse continente asiático vai ter praticamente um canal que liga desse lado aqui, ó, aonde que está o Estreito de Bering. Aí, conforme as cheias, a época da geleira, e eles teriam condições de ter passado para cá. Então eles deslocariam, conforme aquela teoria, que eles surgiram aqui na África, eles vão migrar para a Ásia, e da Ásia vão chegar no Estreito de Bering, tá? Isso aqui é a nível de vocês entender, tá, pessoal? Tem que ter, amiguinhos, vocês têm que ter um conhecimento geográfico da coisa, ó. Toda vez que você for estudar, a história é muito paralela à geografia. Observa que é como se fosse o planeta, né? Como se fosse, não, o planeta Terra, né? Os continentes, os oceanos, né? Tudo que é azul aqui é oceano, ok, pessoal? E os brancos aqui é os continentes. Então, nós temos 5 continentes, ó. Não foi colocada a Europa aqui, né? Aqui está a Ásia, a Oceania, a África, a América,
caso, as Américas, que aqui é a América do Norte e a América do Sul, que é onde localiza o nosso país, certo? Então, a historinha da humanidade na Terra começa aqui no continente africano, ok? De acordo. Então, tá aqui, ó, embaixo, disponível, né? Também. Então, vamos ler, fazer essa leitura aqui, ó. Existem duas grandes hipóteses, duas grandes hipóteses sobre o processo de migração dos homens até a América. Então, duas, tá, pessoal? Duas hipóteses. Quer dizer, hipótese, né, que é provável, né? Cada estudioso vai levantar aquela teoria. Então, nós temos duas mais aceitas aí, duas, ok? A primeira delas, marcada pela seta contínua, bom, né? Afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia e passado pelo Estreito de Bering. Então, voltamos aqui ao mapa. Então, essa primeira hipótese é a seguinte, que esse homem surgiu aqui na África, através do próprio continente ele vai atingir a Ásia, e da Ásia ele vai seguindo para essa parte aqui, né, noroeste da Ásia aqui, e vai, uma vez que a Terra é redonda, igual eu falei para vocês, vai sair aqui no Estreito de Bering e atingir as Américas. América do Norte a princípio, e da América do Norte ele vai passando pela América Central até chegar na América do Sul. Porque o que nós estamos estudando aqui, pessoal, aqui, meninos, é como que esses homens teriam chegado aqui, na América, consequentemente aqui no Brasil. Então eles buscam, né, historiografia, buscam os vestígios, faz aquele estudo para saber como que esses homens chegaram aqui. Então a primeira teoria é essa, tá? Através do Estreito de Bering, tá? Essa é a primeira hipótese. Então essa primeira hipótese afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia e passado pelo Estreito de Bering, até chegar na América em que ano? 14.000 a 10.000 anos atrás, tá? Então eles teriam chegado nessa época aqui através do Estreito de Bering. Essa é a primeira teoria. Este estreito estaria congelado. Então por isso que eles conseguiriam passar. Uma vez que congelou, daria para eles passar, porque eles não tinham embarcações para enfrentar aquele canal, né? Ainda que é um canal, mas é mar, né? Então não teria aquela condição tecnológica, vamos dizer assim, para atravessar. Então foi numa época da geleira, que foi há 14 a 10.000 anos atrás, esses homens, hominídeos, os primórdios, teriam passado ali, já que esse foi o período da última era do gelo, que possibilitou a chegar a pé. Igual eu falei para vocês, pessoal, esses hominídeos, os primórdios, né, na era bem primitiva, aqueles homens que nós chamamos hominídeos, bem próximo do caráter macaco ali, né? Então eles só poderiam mesmo se deslocar, eles deslocariam a pé, né? Agora, a outra hipótese, né, a segunda hipótese, marcada no mapa pela seta pontilhada no canto direito do mapa, afirma que no mesmo período os homens teriam migrado em pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, próximo à Oceania, e lá navegaram nas pequenas embarcações, passando pelas pequenas ilhas até chegar na América. Então, o que acontece? Esse homem teria passado por aqui, em pequenas embarcações já, que observa que aqui é muitas ilhas na Oceania, na Polinésia, porque a Polinésia é um conjunto de ilhas, pessoal, que liga até a Oceania. Então eles vão pulando de ilha em ilha, eles ganham o continente da Oceania e de lá vão, através de embarcações, chegar à América, né? Porque aqui, ó, essa seta aqui, ó, fala, aqui é cheio de ilha, então eles vão pulando de ilha em ilha até ligar aqui na América também. Porque essa Polinésia liga também, que não pelo canal de Bering, o Estreito de Bering, mas através de ilha. Então essa é a segunda hipótese, tá, meninos?
Vejamos a segunda hipótese, é pulando de ilha em ilha, através da Polinésia. E a outra não, a outra é através do Estreito de Bering. Ok? Então, afirma que no mesmo período os homens teriam migrado em pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, próxima à Oceania. Então, observa que esse homem talvez seria até um pouco mais sofisticado, porque aqui já fala de barcos, né? Então, aqui já fala que ele teria umas pequenas embarcações, coisa bem primitiva mesmo, né? E ele vai de ilha, de lá navegando em pequenas embarcações, pelas pequenas ilhas até chegar na América, que é o nosso alvo aqui, aonde teria chegado o homem. Observe aqui, pessoal, um crânio, né? Um hominídeo. Observa aqui a figura, tá certo, pessoal? Então, através dos estudos aqui no Brasil, para chegar a essas hipóteses mais prováveis, como que esse homem teria chegado aqui, então eles fazem estudos, pessoal, faz estudos através de fósseis, de vestígios, através dos sítios arqueológicos. Olha só, para saber como ocorreu essa migração e como viviam os seres humanos, vieram parar no continente americano. Então, para saber como que eles vieram parar no continente americano, aqui na América, na região de Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais, pessoal, na região aqui de Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais, foi encontrado um crânio feminino e, segundo os estudos arqueológicos, descobriu-se que tem em torno de 13 mil anos esse crânio. Eles fazem, pessoal, uma pesquisa, uma análise, um estudo científico a respeito, eles vão saber exatamente a idade daquele crânio, né? Quantos anos que tem aquele crânio. Então, eles chegaram à conclusão que aquele crânio encontrado aqui, em Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais, tem 13 mil anos, mais ou menos dentro desse período aqui, pessoal, que nós estamos estudando das teorias do deslocamento, como que o homem chegou na América. Esse crânio recebeu o nome de Luzia. Isso é muito cobrado em prova, tá, pessoal? O nome desse crânio, desse primeiro vestígio aqui, que é uma referência nos estudos arqueológicos aqui de Minas, o nome desse crânio eles deram de Luzia. E é o fóssil humano mais antigo encontrado na América. Então, guardemos aí, pessoal. É o crânio mais antigo encontrado aqui na América, é o da Luzia, ok? A imagem ao lado aqui, que nós estamos vendo, esse crânio, é uma réplica do crânio encontrado através de estudos antropológicos. Descobriu-se que possível ela tem características semelhantes aos africanos. Então, fizeram uma associação que tem característica daquela época aos crânios, né, os vestígios africanos. Seria uma fêmea, né? Tanto é que deram o nome de Luzia. Tá, pessoal? Isso aqui, ó, se vocês quiserem aprofundar, analisar, tá aqui disponível nesse site, o Plod, Wikipedia, né, .org, enciclopédia, tal, tá? O acesso 30 de março que tá aqui. Então é isso, pessoal. Então a região de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, é famosa por esse sítio arqueológico. Pessoal, o que é esse sítio arqueológico? É os locais aonde que foram encontrados esses vestígios, esses restos que pertencem àquele povo de milhares de anos atrás, igual nós vimos aqui da Luzia, de 3 mil anos. Então, quando eles falam de sítio, é um local onde é rico ali a grande capacidade, né, e possibilidade de encontrar esses vestígios, e aonde eles encontraram, né? Então, esse é o sítio arqueológico. Aqui está explicando, ó, locais reservados pela descoberta de vestígios humanos fósseis. Os fósseis é aquele lugar, os restos mortais, pode ser um osso que cristalizou ali, fossificou, né? E ali fica e deixa ali, ó, alguns, vamos dizer assim, matérias-prima que os arqueólogos vão estudar e conseguir exatamente a idade, né? Esses fósseis foram descobertas por... O primeiro que descobriu, né, que fez essa descoberta foi o Peter Lund. Peter Lund é um paleontólogo dinamarquês, tá, pessoal?
Isso também é cobrado em prova, tá? É um dinamarquês, é um paleontólogo que estuda. O que é paleontologia? É o estudo humano, né, da paleontologia, os estudos de como que teria surgido, né, aqueles restos mortais, teria há quantos anos, né, pertenceria a qual época. Então, esse foi o estudo de Peter Lund, tá? Peter Lund, dinamarquês. Ele morou na região e é considerado o pai da paleontologia brasileira. Um local para conhecer melhor nosso passado arqueológico e paleontológico é a Gruta de Lapinha. Pessoal, quem tiver a oportunidade de ir nessa gruta lá, é riquíssimo né, onde tem um sítio arqueológico, e lá que vai trazer um grande conhecimento para nós, né? Ali tem como diz, uma parte historiográfica, né, desses antepassados nossos. Uma reserva com uma gruta aberta para visita e um museu sobre seus achados e a história de Peter Lund. Então é um local assim que é visitado, né? Um lugar que é visitado por estudantes, né, interessados no assunto, estudiosos, e é muito atrativo esse lugar para essa questão de pesquisas, de análise, de estudos, inclusive de turismo, né, a nível de estudantes, isso tudo. Então, no Brasil existem outros sítios arqueológicos, tá, pessoal? No Brasil nós temos na Serra da Capivara, na Bahia. Então, nós temos outros sítios, mas nós estamos tratando aqui desse que encontrou a Luzia, né? Então, no Brasil, existem outros sítios arqueológicos importantes, como, por exemplo, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, e o Parque Arqueológico no Amapá. Então, nós temos outros sítios arqueológicos importantes, pessoal, na Serra da Capivara, no estado do Piauí, e no Parque Arqueológico de Solstício, no Amapá. O profissional responsável por analisar os fósseis humanos e seus vestígios é chamado de arqueólogo. E pessoal, esse que vai estudar esses vestígios, ele é chamado, estudioso, profissional, ele é chamado de arqueólogo. E utiliza uma série de análises físicas e químicas, porque eles conferem, me parece que é o chamado carbono 14, através da química ali, dos estudos, eles vão saber exatamente a idade. Então, são pesquisas, né, com base na física e na química, para determinar a datação mais exata de quando os primeiros habitantes do Brasil viveram. Então, através desses estudos, desses vestígios, esses arqueólogos, pessoal, vão conseguir saber exatamente a data de quando que eles viveram, né? Exatamente isso. Então, aqui para saber mais, pessoal, tem vídeo, né? O Ateliê de Luzia disponível nesse site que Vimeo, né? Tem a sugestão do site DNA Antigo, conta nova história sobre o povo de Luzia. Também está o site aqui, pessoal. Sugestão de texto, quem foi Peter Lund, né? Quem que foi ele, também está disponível nesse site. Então, pessoal, quem gostar dessa questão aí, dessa história de como esses primitivos, como que eles teriam chegado, e os sítios arqueológicos sobre eles, entre nesse site, né? Lá vai trazer grande conhecimento para nós. Pessoal, as atividades a respeito, né? A análise do DNA, né? Dos vários grupos humanos permite verificar que depois que os primeiros homens africanos, caracterizados como negroides, se instalaram na Ásia, a parte deles passou por um processo de mongolização, né? Uma raça deles, que eles foram mudando assim, né? E foram gerando outras raças, gerando a raça amarela. Eles vão mudando conforme de um tempo para outro, né? Até a parte genética vai mudando e vai passando de uma raça para outra. Agora, antes disso, no entanto, uma parte desses negroides empreendeu um processo de migração. O que é migração, pessoal? É o deslocamento. É quando eles vão, esse processo que eles vão deslocando de
de uma região, de um continente para outro. Porque, veja só, eles surgiram na África. E tudo, os primeiros, né, os estudos aí mais fortes, as teorias mais fortes, é que os primitivos nossos teriam surgido na África. Então, eles foram migrando, eles foram deslocando em direção à Oceania, que nós vimos lá no mapa, né? Oceania, daquela teoria de ilha em ilha. E ao que tudo indica, outra parte seguiu para a América. Então, uma foi para a Oceania, outra foi para a América, eles foram deslocando. Acredita-se que os negroides chegaram à Austrália há cerca de 30 mil anos. Quer dizer, antes de chegar aqui na América, porque eles teriam chegado aqui na América, nós vimos ali, há 10 mil a 14 mil anos, não é isso? 13 mil anos. Só lembrando vocês, aqui é a Oceania, tá, pessoal? Aqui, ó, é a Oceania, tá? Ali é a Oceania. Então é isso, tá? Então eles chegaram chegaram à Austrália, onde está a Oceania, tá? Porque a Austrália fica a Austrália é um continente que fica a Austrália fica na Oceania, né? Há cerca de 30 mil anos. Então, dentro dessa pergunta aí, pessoal, os primeiros seres humanos que chegaram ao continente americano eram descendentes de asiáticos, europeus, mongóis ou negroides. Nós acabamos de ler aqui em cima, né, pessoal? Essa questão dos negroides, os mongóis. Aí vocês vão ver, esses que chegaram aqui na América seriam descendentes de onde? De onde que eles teriam vindo? Da Europa? Da Ásia? Ou eles são descendentes de mongóis ou negroides, tá bom? Vamos para o 2. O texto que nós lemos, né, aborda o trabalho dos arqueólogos e dos sítios pesquisados por eles, certo? Falei dos sítios, né, e dos arqueólogos. A arqueologia é associada às aventuras vividas por personagens dos filmes. Porém, esta ciência nada tem a ver com essa imagem plantada pelos filmes, né? Que às vezes, muitas vezes, os filmes ilustram, né, essa arqueologia, essas aventuras, que ali pode ter um certo, né, um certo misticismo, mas não, na verdade, porém, é uma ciência mesmo, nada tem a ver com essas imagens de filme, é uma ciência, tá, pessoal? O que ele quer dizer é o seguinte, que a arqueologia realmente é uma ciência, né? Arqueologia é uma ciência. Arqueologia é uma ciência. Nelas são utilizados métodos de investigação e trabalho científico. Esta ciência tem como objetivo entender as mudanças ocorridas na vida do ser humano e suas origens, né? Tanto é que nós estamos estudando aqui como que eles teriam chegado e qual foi a origem deles. Para tanto, utilizam-se de vestígios do passado para reconstituir, melhor dizendo, as fases históricas. Estes vestígios, também chamados de documentos históricos, podem ser escritos ou não escritos. Nós já vimos isso em aulas anteriores, né, pessoal? O que é um vestígio? O que é um documento histórico escrito e não escrito? Né? Esses documentos, eles podem ser escritos ou não escritos. Né? Por exemplo, ossos, restos de fogueiras, pinturas rupestres, ruínas, textos antigos, aqui, ó, esses já são escritos, ó, textos antigos, objetos de cerâmica, entre outros. Os locais onde são encontrados esses objetos são chamados de sítios arqueológicos. Analise as afirmativas relacionadas ao texto e responda, pessoal. Por exemplo, vocês vão analisar cada assertiva dessa, a 1, a 2, a 3 e a 4. Observa aqui, ó, analisa a afirmativa. A 1, a arqueologia é uma atividade com narrativa de ficção, tá, pessoal?
Então, para ser usada nos filmes de aventura. Vocês acham que é só ficção, essa arqueologia? Nós acabamos de falar lá em cima. Será que é só ficção? A arqueologia procura explicar mudanças ocorridas na vida humana, de suas origens, né? Que o ser humano nasce de um jeito, vai mudando, conforme seu DNA, vai transformando a raça. Então, será que é verdade ou mentira? Aliás, é o que vocês têm que ver cada uma aqui, se é verdade ou se é mentira, tá? Vamos para a terceira assertiva. Os restos, ruínas, fósseis, objetos e textos são vestígios para se estudar o passado. Vocês acham que são? Os fósseis, ruínas, os restos, eles servem para estudos? Então analisa aí se é verdade ou se é mentira. A quarta assertiva. Os sítios arqueológicos são espaços utilizados pelos arqueólogos nos momentos de lazer. Então eles estão lá só para lazer, para divertir. Vocês acham que é só para isso, gente? Só de lazer? Tá certo ou tá errado? Então vocês vão ver o que é verdadeiro aqui. Você está perguntando quais são as corretas aqui, né? E vocês vão ver quais são as corretas aqui dessas assertivas e ver onde que estão somente as corretas aqui. Se está na letra A, se está lá na letra B, se está na C ou está na D. Somente uma que vocês vão marcar, ok? Agora, a 3 tem a letra A e a letra B. Ó. Existem duas hipóteses, que nós começamos falando foi sobre isso, as duas hipóteses, né? São duas hipóteses sobre a migração, quer dizer, o deslocamento dos seres humanos para a América. Como que foi? Aponte essas duas hipóteses. Como que foram essas duas hipóteses? Né? Aquele negócio todo, uma do State Berry, o outro de etc. Falei a questão praticamente, né, pessoal? Agora, a letra B. Explique qual das hipóteses é a mais provável, qual que é a mais aceita. Dessas duas que vocês colocaram aqui, qual que é a mais aceita, tá? E a última questão é o seguinte, leia esse texto. Ó, o cientista dinamarquês Peter Wim Lund, ele nasceu em 1801, faleceu em 1880, é considerado o pai da paleontologia brasileira, o ramo da ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos passados, a partir dos seus fósseis. De acordo com a revista Ciência Hoje, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em artigo de Raquel Aguiar, o pesquisador descobriu mais de 12 mil peças fósseis em cavernas da região de Lagoa Santa, Minas Gerais, e permitiram escrever a história do período pleistocênico brasileiro, o mais recente na escala geológica. Analise por que as descobertas de Peter Lund são importantes. Por que foi importante? O que a gente descobriu com essa descoberta, hein? O que foi a maior descoberta, que o osso mais antigo descoberto aqui em Minas Gerais? Pedro Leopoldo. Qual que foi? Então fala aqui, tá aí, ó. Pessoal, um abraço, até a próxima aula, tá? Leiam o texto, assista esse vídeo e faça aí o PET, né? 4. A semana 4 desse PET 2, né? Fazer a semana 4 aí, o PET 2. Assista ao vídeo direitinho, lê o texto, vai ficar tranquilo para vocês. Um abraço.